Olá a todos, bem-vindos ao podcast Between Us and God. O meu nome é Kendra, eu sou uma das apresentadoras aqui do nosso podcast. O nosso podcast é um espaço para conversas abertas, honestas e com Deus no centro. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, alguém que significa o mundo para mim. Ela não é apenas a minha mãe, mas é uma mulher cheia de fé, força e sabedoria. Por favor, ajude-me a dar as boas-vindas à minha mãe, Alda. Olá, meu nome é Alda Spiwe, sou mais conhecida por Spiwe e obrigada pelo convite. De nada. No episódio de hoje teremos uma conversa muito real e emocionante. Falaremos sobre perda, fé, confiar em Deus em momentos que nunca imaginamos. Refletimos sobre a partida da minha avó, a realidade de não saber quando será o último momento e como a fé nos sustenta no luto. Essa não é uma conversa de ter todas as respostas, é sobre sermos honestos com Deus e uns com os outros. Mãe, antes de começarmos, pode nos contar um pouco sobre quem era a minha avó para a mãe, e não só como mãe, mas como uma pessoa. Obrigada mais uma vez. A minha mãe, que é a tua avó, era uma mãe de todos nós. Ela era conhecida como Esther, mas também Chapo, porque o que ela fazia as coisas com muita rapidez. Ela era ágil, era uma mulher que conseguia mobilizar várias famílias e ela sabia mobilizar pessoas de uma maneira que só ela é que conseguia. Era uma mãe-avó que tu não sentias a diferença entre mãe e avó. Ela fazia o papel, ela interpretava este papel de um modo especial para todos nós. Então, este é que era a avó Esther. Muito obrigada. E a próxima pergunta: quais são algumas das memórias de mãe favoritas da avó que sempre fizeram sorrir? Minha mãe, a avó, era muito alegre, muito carismática, dava mimos a todos nós. Eu cresci a conhecer o que é amor, porque eu vi o amor que ela tinha por nós e pelas outras pessoas. Então eu conheci a saber que tenho um amor dentro de casa, não faltou amor dentro de casa. Ela era muito dançarina, gostava de dançar. Ela qualquer coisa arranjava que é para se tornar piada. No meio de pessoas, de repente víamos pessoas a rirem e já sabíamos que ela disse alguma coisa e que toda a gente gostou. Então, esta é uma das características que eu mais gostava dela. Ela conseguia tornar um ambiente descontraído só por causa daquilo que saiu da boca dela. Como a mãe descreveria a fé da avó e de que forma ela influenciou a nossa família? A minha mãe, que é a tua avó, ela era uma mulher de fé. O nome dela já fala, Esther. Eu vi o Esther da Bíblia nela. Ela era exatamente o que descreve na Bíblia quem é Esther. Ela conquistava vários corações, ela conquistava multidões pela forma que ela era carismática. Então, dentro da família, uns podiam achar ela muito rígida, muito dura, outros podiam achar ela muito sábia, forte. Ela era muito forte, uma mãe forte,
uma mãe que não se abalava de qualquer maneira, era aquela que na família toda a gente sabia que ela chegou, ela tinha uma presença muito forte. Quando ela chegasse, toda a gente sabia que ela chegou porque ela movimentava e queria que toda a gente se movimentasse também. Ela não era preguiçosa, ela amava Deus de uma forma que ela conseguia ajudar as outras pessoas a conhecerem Deus através da maneira que ela ensinava e da maneira que ela amava Deus, da maneira que ela sempre ia buscar algo relacionado com Deus. Mãe, pode nos contar como foi a última conversa, do início ao fim? A última conversa Antes da morte da avó. Foi no domingo, dia 29 de dezembro de 2024, fomos à igreja e quando voltamos eu liguei para ela à tarde. Ela não atendeu o telefone. O telefone tocava várias vezes, ela não atendeu. E fui tentando várias vezes e ela naquele dia não pegava o telefone. E eu estava desesperada, queria saber o que estava a acontecer com ela, não é? Porque todos os dias a gente falava. Deu um tempo e às 23 horas eu consigo falar com ela. Eu, mãe, estou a tentar ligar para... Primeiro enviei uma mensagem. Mãe, estou a tentar ligar para ti e tu não atendes. Aí depois liguei logo a seguir, quando vi que os dados estavam ligados. Ela disse-me que não tinha notado que os dados estavam desligados e realmente os dados estavam desligados. E falei com ela, perguntei como é que ela estava, como é que foi o dia. Ela disse que foi bom, tinha ido à igreja. E eu disse, já é tarde, fecha as portas da casa e ora. E voltamos a falar amanhã. E ela ouviu meu filho, Gregson, a falar. E ela perguntou, é o Gregson? Eu disse, sim. Disse, não tem problema, eu vou falar com ele amanhã. E eu disse, tchau, beijinhos, até amanhã. E foi esta a nossa última conversa. Ela dormiu e não acordou mais. Sim. E qual era o tom dela? Ela estava calma, cansada, normal? Ela naquele dia estava... Ela não atendeu o telefone do jeito que ela atendia. Alô, 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 Dubai. Não, ela não atendeu desse jeito. Estava calma. Tranquilo. Estava tranquila, sim. Ela estava calma. Alguma coisa pareceu diferente nessa conversa na altura? Não. Nada? Não. Tudo normal? Tudo. Nenhum sinal? Não. E quais foram as últimas palavras que trocaram? Eu disse que é para ela ir dormir, para trancar as portas da casa dela e fazer oração. E ela disse que sim. Como a mãe sentiu-se imediatamente depois de desligar o telefone? Normal? Sim. Depois de falar com ela, fiquei normal. Sim. Olhando para trás agora, o que mais marcou a mãe nesse momento? Tudo. Ela fazia parte de mim. Mas a nossa amizade, nós éramos muito amigas, muito coladas. Sim. Era uma parte de mim. Como é perceber que aquele último momento já tinha passado? Neste caso que ela estava morta? O que mais ela ia falar com ela mais? Não consigo superar até agora. Eu tenho muitos áudios dela, às vezes escuto e lembro-me da voz dela. Yeah. Mãe acha que Deus nos protege por não deixar saber quando será o último momento? Sim.
É uma proteção. Sim. Deus protege-nos sempre, porque se nós soubéssemos que as pessoas não estariam mais conosco, Ia doer mais. Sim. Então é uma maneira única de Deus que Ele faz, que só é Ele que sabe, é um segredo dele e a pessoa. Como isso mudou a forma que a mãe fala com as pessoas agora? Aprendi muito com o amor da minha mãe, aprendi que a gente não tem controle de nada. Então eu falo com as pessoas como se fosse a última vez, porque eu tenho essa experiência. E é isso. O que a mãe diria aos outros sobre não dar conversas por garantidas? Dizer que aproveitem, porque a gente nunca sabe quando será o nosso último dia, a nossa última conversa, o nosso abraço. Talvez discutir menos, zangar menos, porque imagina se eu tivesse me chateado com a minha mãe naquele dia. Existem pessoas que morrem assim zangados ou com uma mágoa. E graças a Deus não foi este o destino que Deus escolheu para nós. Para mim, para ela e para vocês, meus filhos, meu esposo. Estamos extremamente tranquilos porque sabíamos que ela Estava feliz, alegre. Estava feliz conosco. Mãe acha que a avó sabia que ela estava perto do fim? Ela sabia. Ela sabia. Eu acredito. Só que ela não sabia o que e quando. Sim. Por que eu digo isto? Porque ela já falava, ela deu-me algumas coisas, disse-me algumas coisas que fazem-me entender. Um sinal. Sim, e que ela preparou muita comida para nós, foi mandando muita comida, ela sempre dizia perdoa, falava muito de perdão. E ela, quando eu ligava, dizia ainda estamos aqui por causa das manifestações. Foi na altura das manifestações. E quando eu ligava para ela de manhã, ela sempre dizia ainda não morremos, ainda estamos aqui. Então eu acredito que sim, eu também acredito que, sendo ela, Esther, uma mulher de fé e que ela conversava com Deus a todo momento, Deus falou com ela sim, eu acredito que sim. E onde é que mãe estava quando mãe recebeu a chamada ou a mensagem? Foi de domingo para segunda, às 3 horas da madrugada eu tenho o costume de orar. Mas nesta madrugada eu não conseguia orar, só ajoelhei-me e não conseguia prestar atenção. Sim, e dormi. Quando acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar no telefone como hábito. Eu peguei o telefone para falar com ela. Ela não atendeu, né? Chamava, não atendia. Tentei 3 vezes, não consegui. Eu deixei ficar. Mas naquele dia eu não estava bem comigo mesma. Alguma coisa mexia comigo. Mas, no entanto, o meu marido liga para mim e diz que eu estou a voltar para casa. E eu disse, já voltar para casa porque eram 13, 14 por aí, de Dubai. Portanto, estamos 2 horas adiantados que Moçambique. E ele disse, porque aqui no meu serviço não tem energia. Eu disse, não tem energia? Em Dubai a gente nunca fica sem energia. Isto ele já sabia, já tinham lhe dito. E eu fiquei assim, Dubai sem energia no escritório. Nunca ouvi, mas eu disse tudo bem. Mas fiquei com um aperto. Estranho. E logo que ele fez isso, voltei a ligar para o telefone dela. O Espírito Santo já estava a preparar, já estava a falar comigo. Eu estava a ouvir, mãe já não está. Então eu pego o telefone e ligo para o número dela.
Quem atende é a minha sobrinha, a Gugu. Sim. Eu não perguntei como ela estava, eu só vi. Gugu atendeu o telefone e disse: onde é que está a avó? E ela disse: a avó está doente. Ah, eu sabia. Ali eu sabia o que estava acontecendo. Então, o meu marido liga para a Elia. A Elia é a minha filha mais velha que veio aqui conosco. Ela disse: não estou perto dela. Porque de certeza que o meu marido perguntou: estás perto de mãe? Ela disse: não. Ela não sabia que eu estava a ouvir a conversa. Eu fui ter com ela e perguntei: se estás a esconder alguma coisa, diz-me agora. Então dei um grito que o prédio todo ouviu. Neste caso, meus filhos ficaram aterrorizados porque eu apanhei um choque e comecei a gritar a toda a casa e ela não, ficou sem saber, levou as crianças, tirou as crianças e o meu marido chegou. Quando ele aproxima-se a mim, eu disse: não me toca, porque eu já sei o que está a acontecer. Então ele ficou sentado na cadeira e eu já sabia. E ele disse: temos que ir para Moçambique hoje. Ai, too much. Precisávamos de fazer esta, talvez falando, nós vamos nos aliviar um pouco mais. Não sei. Mas, é isso. Eu posso não pensar, porque senão vou sujar a tua roupa com a maquiagem. Qual foi a reação imediata do mãe, fisicamente e emocionalmente? Ali mesmo. Senti o chão a desabar. Tudo perdeu sentido para mim. Eu lembro-me que perguntava a mim mesma: Deus, já tínhamos preparado, só faltava mais um dia para o ano terminar. E tu assim quiseste que ela não passasse por outro ano. Então, foram muitas perguntas. Mas para mim mesmo, com o Espírito Santo, tive muitas perguntas. Mas o tempo pareceu parar ou desacelerar? Parou, o tempo parou para mim. Este ano todo, 2025, um ano muito estranho, muito difícil, cheio de muita coisa. E qual foi a primeira oração que mãe fez, mesmo que não fosse perfeita? Deus, tu sabes todas as coisas. Porque a minha oração sempre era: por favor, não tira a única coisa que eu tenho depois do meu marido, filhos, coisa que eu tenho aqui na terra, que é aquele abraço, aquele consolo, aquela mãe, aquele aconchego. Então, quando eu percebi que perdi a ela, aí comecei a dizer: como é que será? Como é que será a minha vida terrena? Não tenho ninguém, só tinha ela. Como é que será? Ninguém vai me entender, ela que eu entendia. Como será? Até hoje eu me pergunto: como será? Mas sentiu choque, paz, descrença ou tudo ao mesmo tempo? Choque, tudo ao mesmo tempo. Mas descrença, não. Descrença, não.
eu sabia que existe um Deus. Sim. Como é o luto quando se acredita em Deus? O luto é algo que fica contigo. E se tu não tens Deus, eu admiro como é que as pessoas conseguem superar. Porque quem supera essa dor é o próprio Deus. Quem nos consola é Deus. Quem nos dá a palavra certa é Deus. Não existe palavra terrena melhor do que a de Deus. Então, para tu superares essa dor sem Deus, eu acredito que deve ser muito difícil para quem não tem Deus. Mesmo para nós que temos Deus, É difícil. é difícil ainda, imagina sem. Então, morte é morte, dói. Jesus chorou quando disseram que Lázaro tinha morrido. É uma dor. Se ele chorou, ele que era perfeito, imagina nós que somos imperfeitos. Mesmo sabendo que era uma mulher de fé, era uma mulher que buscava a Deus a todo momento, que vivia a Deus, ela teve a oportunidade de conhecer, estudar, a vida dela foi dedicada a Deus, mas mesmo assim, para nós que ficamos, é dor. Para ela já está lá, mas para nós é uma dor eterna. Sim. É possível ter fé e ainda sentir-se quebrado ao mesmo tempo? Ter fé e ainda sentir-se quebrado? Eu penso que sim. É possível. Houveram momentos em que mãe questionou a Deus ou momentos em que mãe sentiu-se amparada por Ele? Questionar porque é que eu levou a mamãe, a minha mãe? Sim. Penso que é aquela pergunta, mas pai, por que ela? Não é? Acho que é uma pergunta do momento, mas amparada a Deus eu sinto sempre, senão não estaria aqui. Como mãe ora quando não tem palavras? Eu fico de joelhos, choro e fico calada. Essa é a minha oração quando não tenho palavras. Ou então, às vezes, digo obrigada a Jesus, tu sabes todas as coisas. Essa é a minha oração. O que mãe diria a alguém que se sente culpado por sofrer demais como crente? Para não se sentir culpado, nós não temos que nos sentir culpados. Deus sabe todas as coisas. E mãe já ficou com raiva de Deus depois de perder a avó? Não. Nunca. Eu não tive esse... Conheço pessoas que dizem que sim, mas eu não tive. Não passei por esse processo de raiva. Porque eu, na altura que a avó dormiu, eu buscava muito a Deus e estava ungida do Espírito Santo. Acredito que Deus foi me preparando para eu não Sofrer tanto. sofrer, estou a sofrer até hoje, mas não questionar muitas vezes, assim, porquê, não. Mãe sentiu pressão para ser forte para os outros? Por exemplo, mostrar aos outros que mãe está firme nessa situação? Faço isso sempre aqui em casa, porque eu tenho a Kendra e o Jackson, que precisam de mim. Tenho o meu marido, tenho a Elia, e eu tenho que mostrar que estou forte, mas várias vezes vocês encontram-me a chorar. Eu, desde aquele dia, nunca mais consigo dormir perfeitamente. E sim, eu vejo ela em todos os cantos da minha vida. E quais passagens da Bíblia foram confortantes e quais foram difíceis de ouvir? Eu ouvi todas da Bíblia. Confortáveis é que Deus diz que eu dou a vida e tiro a vida. Então, Ele é o dono da nossa vida.
Então, essa foi uma das palavras que me Ajudou. sim, eu pego nela com muita fé. E o que significa confiar em Deus quando dói? É entregar a vida para Ele, dizer que por mais que doa, tu sabes, tu és o dono, já diz a tua palavra, tu dás e tiras. Sim. Então, dói, não dói, a decisão final É dele. é de Deus, ainda que a gente queira diferente, mas a decisão. Como é que a perda da avó mudou do jeito que mãe vê-se como mãe? Aproveito todos os momentos com a minha família, tudo é para celebrar e quero que os meus filhos, ou no ambiente em que estou na minha casa, cultivemos o amor sempre, porque eu cresci a conhecer que existe amor. Não conheço outra coisa além de amor. Na nossa casa era plantado amor e não havia ódio, não havia nada. A porta sempre estava aberta e eu também gostaria de ter essa habilidade, essa oportunidade de também poder transmitir isto para vocês, que é um legado que vai passando de geração em geração. Vocês também vão ter filhos, vão ter família, então dizer que quem cultivou foi o nosso pilar, que é a avó. Que partes da avó mãe vê em ti agora? E mais do que nunca? Resiliência e forte. Creio que me fortaleci muito, porque também passei por muitos processos. Muitos testes. Deus foi nos preparando. Nós tivemos muita coisa assim que veio mesmo diretamente para nós. Então passamos por muitas provas seguidas, terminava esta, entrávamos noutra, terminava esta, e todos nós vivemos. Eu não preciso estar aqui a contar, porque tu conheces todos também, mas mesmo assim a gente não desistiu, mesmo porque a avó sempre dizia: espera no Senhor, acredita, Ele faz, Ele é Deus, ora, louva. Então é isto que nos mantém assim como a gente é. Que conselhos maternos da avó fazem mais sentido agora? Resiliência, amar primeiro a Deus, ser alguém que se preocupa com os outros, neste caso é compaixão pelos outros, respeito, alegria, amor, amar, servir na igreja. Isto ela dizia sempre: ensinar os teus filhos o caminho de Deus e perdoar. Isto é que faz para mim sentido, porque ela seguia as leis de Deus, ela seguia. Isso eu sei que ela seguia, ela servia, ela fazia comidas, tinha que chegar para toda a gente, não mostrava tristeza, por mais que ela não tinha, ela sempre me dizia: eu tenho, não se preocupe, vou superar, vou. Então, para mim, resiliência. A mãe sentiu a presença dela ou a paz de Deus desde que ela partiu? Eu sinto a presença dela sempre, em todos os cantos eu consigo ver ela. Tanto que eu faço vídeos e algumas pessoas devem dizer: mas por que ela tem que fazer isso? Mas é uma maneira de eu... Uma maneira de expressar, sim. Talvez seja mesmo de expressar. Uma maneira de aliviar a dor. Não sei se está a aliviar. A mãe acredita que Deus nos dá sinais ou conforto de formas silenciosas? Eu acredito que sim. Sim, eu acredito que sim. Sim. Ela, quando veio para cá em dezembro, passou o nosso Natal, tive alguns sinais. O que trouxe mais paz até agora? É saber que ela não foi perfeita aqui na Terra, mas ela estava no caminho certo. Qual é o caminho certo? É amar a Deus, é conhecer a Deus, é buscar a Deus.
é evangelizar, é ler a Bíblia, é fazer jejum, é louvar. Ela gostava muito de dançar, estar na igreja. Ela viajava, ela ia aos seminários, ela vivia Deus. Então, isso me tranquiliza. Perfeita ela não foi, mas ela foi a Esther da Bíblia. É esta mulher que conhecia a Deus. Que partes da vida da avó mãe quer levar contigo intencionalmente? Compaixão, amor, e a resiliência dela. Não desistir das coisas por emoção, não desistir. É isto que eu quero levar para mim e passar para os meus filhos, ir de geração a geração. Por isso que as coisas dela, o ela, é um símbolo para mim. E como mãe quer que as futuras gerações se lembrem da avó? Na verdade, eu acredito que toda a gente lembra-se dela como uma mulher forte, uma mulher extremamente batalhadora. Com 82 anos ela estava firme, amor. Era uma mulher que na casa dela ela não gostava de bebida, punha Deus em primeiro lugar, e é disto que eu acredito que deveria ficar. O que significa honrá-la além do luto? Honrar além do luto é saber que eu tive uma mãe e vocês tiveram uma avó que muita gente gostaria de ter alguém assim na sua vida. Nas famílias deveria existir uma Esther. Sim. E como a partida da avó mudou a forma como mãe vive o dia a dia? Vivo intencionalmente, vivo hoje. Quando a gente faz a nossa oração todos os dias, nós temos um encontro sempre que antes de dormir reunimos e ficamos de mãos dadas e oramos, falamos a palavra, toda a gente ora. Isto é uma coisa que nós criamos mesmo porque a gente não sabe se vai acontecer amanhã. Então, é isso que eu estou a plantar em vocês. Vocês já fazem isso. O Gregson hoje em dia já não consegue dormir. Let's pray, man, let's pray. Então, isto é uma coisa que eu estou a fazer porque a gente não sabe se vai o dia da manhã. Sim. O que mãe diria a alguém que acabou de perder um pai ou uma mãe? Alguém que perdeu uma mãe ou um pai que acaba de perder é dar um abraço. A minha palavra nunca vai ser sustentável para esta pessoa, e dizer que busca Deus, porque não existe uma palavra de consolo terrena melhor que a de Deus. Então, quem consola as pessoas que perdem este tipo de perda é só Deus, ninguém mais. Como é que as pessoas podem apoiar melhor aqueles que estão de luto? O que as pessoas podem fazer? Orando por elas. Orando por elas, ligar, procurar saber como é que elas estão. Eu já faço isso com algumas pessoas que perderam os seus familiares. Ligo, pergunto como é que está, porque eu tive este apoio das pessoas ligarem, procurar saber. Foram poucas, né? Mas tenho algumas pessoas específicas que têm me acompanhado, têm ligado, que têm procurado saber como é que está, como é que não está. Até hoje. E eu sou grata por isto. Sim, é importante, porque a morte é uma coisa que te deixa vazio e tu precisas, primeiro, quem te preenche é Jesus Cristo. Depois, aqui na Terra, como Ele nos pôs na Terra para convivermos com as pessoas também deviam ter esta preocupação de querer saber como é que nós estamos, como é que nós não estamos. Como é que a fé pode ser um refúgio e não uma pressão durante o luto? A fé é acreditar naquilo que a gente não vê. O luto já está ali, então apega-se na fé e deixa o luto, porque o luto sempre estará lá. Então, a fé o que é que faz? Faz-te mover a acreditar que os melhores dias virão. Pelo que mãe é mais grata a Deus quando pensas na vida da avó?
eu agradeço sempre a Deus por ter escolhido aquele ventre para que eu pudesse ter espaço de ficar 9 meses lá, aproveitar este ventre e ter sido filha da Esther, porque sendo filha da Esther e quem esteve próxima a ela aproveitou algo nela, algo ela deixou. Cada um tem a sua marca que ela tenha deixado. Seja bom, seja mau, ela deixou uma marca para toda a gente que lhe conheceu, tanto na igreja, família, toda a gente tem uma marca que ela deixou. Então, E o que mais sente falta agora? eu sinto falta dela, claramente, porque é uma pessoa que eu falava sempre com ela, ela era minha melhor amiga, ela não era mãe, era minha amiga, tanto que eu chamava ela de Esther, ou chamo ela de Esther. Então, só para ver a aproximação que a gente tinha. Então, eu sinto falta dela porque eu não tenho mais... O meu melhor amigo é Deus, meu marido, meus filhos. E ela fazia parte deste círculo. Então, quando sai um, é dor mesmo, é muita dor. Se a avó pudesse ouvir este episódio nosso, o que mãe gostaria que ela soubesse? O que eu sinto paz é que ela foi a saber tudo isto que eu estou a falar. Sim. Nós tivemos muitas conversas, principalmente quando ela esteve cá. Tivemos muitas conversas de amor, ela ensinou-me o que é amor, o que é ódio e disse para nós nos apegarmos de amor. Então, tudo isto que eu estou a falar aqui, ela sabia e até estou a limitar algumas coisas porque, né? É algo que muita gente vai ouvir, mas ela sabia, eu estou descansada, o meu espírito está descansado em saber que ela foi a saber o que ela era para mim, para minha família, que o meu marido, meus filhos, sim. Que esperança a mãe guarda para o futuro? Encontrarmos todos, não é? E ver, estamos todos reunidos na paz, porque ela também ensinou-me que o meu avô David, disse, eu nunca me esqueci disto, ela disse quando eu acho que tinha 15 anos e nunca me esqueci. Ela disse que o meu avô disse que para nós não seguirmos o caminho das trevas, seguirmos o caminho de Deus para nós nos encontrarmos. Tu até sabes disso, eu disse, né? Então, eu acredito que havemos de estar ainda juntos. Como mãe se sente ao saber que este Natal a avó já não estará sentada à mesa conosco? Para ser sincera, este Natal é um Natal extremamente difícil. Assim como o ano todo está a ser difícil, né? Então, sentares e saberes que falta alguém na mesa é dor mesmo. Então, este Natal que Deus saiba como é. Como tem sido para a mãe viver este primeiro ano sem a presença da avó? Não, este ano foi muito difícil. Mas se não fosse pelo marido e filhos, a Hélia, e a comunidade que a gente está, a igreja em que a gente está, que é a Fellowship do Pai que a gente vai aqui, não sei onde é que eu estaria. E não vou enumerar aqui, mas sim, tenho pessoas que ligam, procuram saber, né? Então, não sei mesmo como é que seria sem estas pessoas. Olhando para 2026, que planos ou esperança a mãe tem, levando contigo a saudade da avó? Para mim, eu acho que, não acho, mas tenho a certeza. Quando tu tens este tipo de perdas, perder a mãe, ainda que tu saibas que nós somos eternos aqui, algo em ti também morre.
Então, perder uma mãe e a mãe que era para mim, muita coisa deixou de fazer sentido. Por exemplo, brigas, entrar assim, eu quando vejo que fiz mal a alguém, sou rápida em pedir desculpa e depois fico no meu canto, não quero atrapalhar a vida de ninguém, não quero estar em problemas, não quero, porque eu sei o que isto aqui pode, né? Causar. Posso estar zangada com alguém hoje e amanhã já não ter a oportunidade de nem pedir desculpa porque já não estarei aqui na Terra. Então, eu evito muito, aprendo quando as pessoas dizem que fizeste isto, fizeste aquilo, eu tento ficar no meu canto, afasto-me mesmo e tenho meu espaço comigo, com Deus, estou ali e fico, mas sem ressentimentos, sem nada. Yeah. E mãe, tem mais alguma coisa para nos dizer? A ti, como mais velha, Kendria, com 15 anos, a gente não vive de fingimento nesta casa. Tu conheces o que nós acreditamos. Sim. Nesta casa nós vivemos Deus. E tu, sendo a mais velha, tens o Gregson, vê como é que nós vivemos e tenta adaptar para tu fazeres melhor do que eu fiz com a minha mãe ou comigo mesma ou com vocês. Então faz melhor, mas o fazer melhor tu não vais fazer sozinha, porque a gente não faz nada sozinha aqui na Terra. Então tu tens que procurar a Deus para te orientar. Não faças nada sozinho emocionalmente, sem que Deus esteja presente, sem que ouças a voz dele e obedecer os princípios dele. Porque falar de Deus, ler a Bíblia, ler um versículo, não diz muito. É alimentar-se, mas o que Deus gosta é obedecer, perdão, espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho. Ele que é o famoso. Nós não somos famosos. Ninguém é famoso, ninguém tem a certeza de nada. Por mais que tu fiques bilionário, o dinheiro não faz nada. Então eu aprendi isto quando vi a minha mãe no caixão, por exemplo. Que as coisas terrenas terminam. Por exemplo, ela não levou a casa. Ela não levou as coisas dela. Ela tinha as coisas dela que ela gostava, ela não levou. Ela foi. Então não se apeguem muito nas coisas. Um dia estamos aqui, outro dia não estamos. E o que eu quero mesmo é que a minha família esteja com esta vontade, com este engajamento, esta sede de Deus, esta sede de obediência, esta sede de respeito, falar menos de si e falar mais de Deus. E evitar confusão, fofoca, dar palpite, porque eu fiz, não é? E dei-me errado, palpite aqui, palpite ali, mas não faças quando chegar a tua vez. Gregson é teu irmão que te ama, tu também amas, e respeitar o pai, respeitar as pessoas que estão ali, não é? Não te sintas nunca superior a ninguém, porque nós somos nada nesta vida. E que obrigada ao meu esposo, obrigada a vocês, os meus filhos, Gregson e Kendria, obrigada a ela, obrigada à família e amigos, pastores, aqueles que me motivam, aqueles que... E Deus é o centro da nossa vida. E Ao encerrarmos hoje, queremos agradecer por estarem conosco nesta conversa. Falar sobre perda, fé e amor não é fácil, mas acreditamos que Deus se encontra conosco em momentos honestos como estes. Se estás a ouvir e estás de luto, ou já disseste adeus sem saber que seria a última vez, saiba que não estás sozinho ou sozinha. Deus vê-te e Ele está perto dos corações partidos e guarda cada lágrima. Como eu disse no início, esta conversa não é sobre ter as respostas, mas é sobre escolher e confiar a Deus, mesmo quando a vida dói e o entendimento parece distante. Esperamos que este espaço seja de honestidade, cura e fé. Um lugar onde a vida real encontra um Deus muito real. Obrigado por estarem aqui conosco. Oramos para que Deus vos conceda paz, conforto e força até nos encontrarmos novamente.
Tchau! Obrigada, tchau.